Hoje nós vamos conhecer 10 dos suplementos mais prescritos em Portugal. Meu nome é Andreia Torres, eu sou nutricionista, me formei em 97, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, todos esses títulos só para falar que eu já sou bastante velha. Nesse sentido, é muito importante a gente se cuidar cada vez mais, só não se preocupa com o envelhecimento, que ainda é bem jovem, não é? E hoje a gente vai falar de suplementos que apoiam o nosso estado nutricional, nosso equilíbrio hormonal, nossos níveis de energia, nossa saúde metabólica e cardiovascular, que dão suporte também à nossa cognição, imunidade e os processos de eliminação de toxinas. Como vocês bem sabem, nossos hormônios, eles vão decrescendo conforme vamos envelhecendo, tanto nas mulheres quanto nos homens. E isso bem cedo. A partir dos 35 anos, as mulheres já experimentam uma queda tanto de estrogênio quanto de progesterona. O estrogênio é fundamental para as nossas características sexuais secundárias, para o tamanho dos seios, para a regulação do ciclo menstrual, para a saúde óssea, cardiovascular, para a regulação do humor, para a memória também. Tanto é que muitas mulheres, quando chegam na perimenopausa, na menopausa, começam a relatar problemas de memória. O Alzheimer, por exemplo, é uma doença mais comum nas mulheres do que nos homens por conta dessa queda abrupta de estrogênio. E a progesterona também cai. A progesterona tanto regula o ciclo menstrual, quanto é também uma hormona importante para o sistema nervoso e para o humor. E a partir dos 50 anos, essas hormonas caem mais ainda e chegam àqueles sintomas típicos da menopausa, como os calorões, os suores noturnos. E em relação a essa regulação hormonal, um dos suplementos muito vendidos aqui em Portugal é o Menovital. Quais são os componentes desse produto? Um dos componentes é o extrato de trevo vermelho. Então, 2 cápsulas do Menovital contêm cerca de 73 miligramas de isoflavonas. O trevo vermelho é uma planta com alto conteúdo de fitoestrógenos. Existem vários produtos contendo fitoestrógenos no mercado. A questão é que muitos produtos não fazem efeito porque tem uma quantidade muito pequena de fitoestrógenos. Então, estudos mostram que produtos com quantidades menores do que 50 miligramas não costumam fazer efeitos. Produtos já contendo mais de 70 miligramas de fitoestrógenos, aí sim são muito mais eficientes para reduzirem calorões e fogachos, justamente pelos efeitos das isoflavonas, semelhantes principalmente ao do estrogênio. Agora, tanto em mulheres na menopausa quanto em mulheres mais jovens, essa produção de hormonas sexuais vai depender de uma série de nutrientes. Então, não precisamos estar falando da menopausa, podemos estar falando de mulheres de qualquer idade. Os estrógenos, o estradiol, eles são produzidos a partir do colesterol e são necessários uma série de nutrientes para que nós possamos produzir essas hormonas. Para os homens também, a testosterona. Então, para transformarmos colesterol em pregnenolona, precisamos da vitamina B6, e muitas pessoas têm deficiência de vitamina B6. Para transformarmos a pregnenolona em 17-hidroxiprogesterona ou em progesterona, precisamos tanto de zinco quanto de vitamina B5. Para transformarmos depois progesterona em DEA, precisamos de magnésio, depois em androstenediona em zinco e em testosterona em magnésio de novo. Muitas pessoas não consomem magnésio suficiente. Por isso tem uma queda hormonal também, além de ter um déficit energético. O magnésio, ele é aquele nutriente necessário, quando abrimos o livro de bioquímica, está lá, magnésio é necessário para mais de 300 funções bioquímicas. E o magnésio está presente em grande quantidade em vegetais verdes escuros, e em algumas sementes, como semente de girassol, semente de abóbora. Pessoas com consumo baixo desses tipos de alimentos geralmente têm deficiência de magnésio. E muitas pessoas dizem que consomem frutas e verduras e castanhas e sementes com frequência, mas quando vamos ver, consomem sempre alface e tomate, a única fruta é banana, então são alimentos que são mais pobres em magnésio. Por isso, muitas pessoas vão se beneficiar dessa suplementação de magnésio, inclusive para a produção das hormonas sexuais. Aqui do outro lado, a mesma coisa, de progesterona para estrona, nós precisamos de vitamina B6 e zinco, e de estrona para estradiol, precisamos de magnésio e zinco. Esses nutrientes são frequentemente prescritos para regulação hormonal.
Já na menopausa, um outro sintoma que muitas mulheres relatam é a atrofia dos tecidos. Então, a vagina atrófica é muito comum na menopausa e mulheres que têm deficiência de magnésio e têm deficiência de vitamina D vão ter uma atrofia muito maior do que mulheres com bons níveis de vitamina D e de magnésio. Então, a vagina atrófica ela é uma questão que pode atingir qualquer mulher, inclusive mulheres na idade reprodutiva. Cerca de 3% das mulheres jovens têm desconforto sexual devido ao afinamento e à secura da vagina. É mais comum na perimenopausa. Ao final da perimenopausa, cerca de 21% das mulheres têm um afinamento da parede da vagina, e 3 anos após a menopausa, quase 50% das mulheres. Existem as causas relacionadas ao envelhecimento, como própria entrada na menopausa natural, mas existem outras causas também para esse afinamento, como a remoção cirúrgica dos ovários, a insuficiência ovariana, seja ela espontânea, seja após uma radioterapia, uma quimioterapia, ou mesmo após o uso de medicamentos antiestrogênicos. Existem também mulheres com doenças autoimunes que desenvolvem amenorreia, como no caso do lúpus, da artrite reumatoide, e essas doenças também estão relacionadas à atrofia do tecido da vagina. E, como eu falei, mulheres que têm deficiência de magnésio e vitamina D vão ter uma atrofia ainda maior. Então, além daquelas terapias tradicionais, como o uso do lubrificante vaginal, do estrogênio vaginal, é muito importante que essas mulheres façam a suplementação. E agora entramos no inverno, a incidência de hipovitaminose D aumenta bastante. Então, existem vários suplementos contendo vitamina D, com várias dosagens, a partir de 1.000 unidades internacionais, mas com 5.000 unidades também, que é o que a gente recomenda agora no inverno, e para aquelas pessoas que já têm deficiência de vitamina D, ou sintomas como a própria vagina atrófica, existem também suplementos com doses maiores, como 14.000 unidades de vitamina D ao dia. A Zenfarma tem todas essas gradações. 1.000 unidades, 5.000 unidades e 14.000 unidades também. Então, para mulheres, muito importante todos esses nutrientes. E para homens também. A gente também verifica uma queda hormonal nos homens ali a partir já dos 35 anos. É uma queda mais lenta do que nas mulheres, mas que também acontece, está relacionado ao envelhecimento. Além do envelhecimento nos homens, existem outras causas para a queda da testosterona, como infecções virais, incluindo cachumba, doenças testiculares, a própria resistência insulínica e diabetes reduzem níveis de testosterona, obesidade, hipertensão, o estresse crônico, e agora a gente chega no Natal, no final do ano, não é? Muitas pessoas aí relatando estresse, consumo exagerado de álcool, deficiências nutricionais, tudo isso pode fazer com que haja uma queda de testosterona mais rápida. A partir dos 50 anos isso aumenta, depois a partir dos 60 mais ainda, não é? Então, a queda de testosterona. E em relação à nutrição, existem vários fatores que ajudam o homem a ter níveis mais altos de testosterona. Então, em primeiro lugar, evitar excesso de álcool, modular estresse, gerenciar bem o estresse e evitar a obesidade, porque tanto o excesso de tecido adiposo, quanto o estresse, quanto o álcool vão aumentar a expressão da aromatase. E a aromatase é uma enzima que transforma a testosterona no hormônio sexual feminino. Então, é muito comum, por exemplo, vermos homens muito obesos que desenvolvem mamas por conta da expressão excessiva da aromatase, não é? Então, esse homem vai estar produzindo uma quantidade muito maior de hormônio sexual feminino e a testosterona cai. E aí eles relatam também problemas de libido e, infelizmente, em Portugal, o excesso de peso em homens e mulheres tem aumentado muito, então 59% dos homens adultos estão acima do peso. E a obesidade também na população portuguesa tem aumentado, cerca de 22% da população adulta portuguesa está acima do peso a níveis considerados de obesidade, ou seja, um índice de massa corporal acima de 30 quilos por metro quadrado. Com isso, a expressão da aromatase vai aumentar. Então, além de controlar esses fatores de risco,
nós precisamos também de nutrientes para apoiar essa produção de testosterona, e são vários os nutrientes. Primeiro, proteína. Então, testosterona é produzida a partir de proteína. Aquela pessoa que de manhã come pão com café, na hora do almoço é arroz, batata frita e pouca proteína. À tarde, de novo, um pãozinho, um produto da padaria. À noite, pouca também proteína e mais alimentos amiláceos ou mais cereais. Essa pessoa pode ter uma deficiência de proteína que faz com que ela produza menos de diversos tipos de hormônios, inclusive a testosterona. E, além disso, para a produção de testosterona, precisamos de uma série de micronutrientes, como magnésio, zinco, vitamina B9, B6, vitamina D, vitamina K, vitamina C. Então, no mínimo, um multivitamínico aqui para esse homem que está reclamando de falta de energia, de falta de libido. E existem também nutrientes isolados, suplementos isolados com doses mais altas. Então, os multivitamínicos costumam ter doses mais baixas de cada nutriente, e muitas vezes nós precisamos de doses um pouco mais altas para fazer efeito. E também de uma forma farmacêutica de alta absorção, produtos de alta disponibilidade, porque muitas vezes vemos, por exemplo, no supermercado, uma série de suplementos, mas são suplementos muitas vezes com doses baixas ou com uma disponibilidade muito ruim. Então, aquele suplemento acaba não sendo absorvido, não chega nas células em quantidade adequada para fazer os seus efeitos. Então, o zinco, por exemplo, é um nutriente fundamental para homem, porque o homem ejacula muito e na própria ejaculação perde zinco. Pessoas que estão com qualquer doença, que o sistema imune está muito ativo, para se defender ou por conta de uma doença autoimune, também vão demandar mais zinco. Às vezes não sobra para a produção de testosterona. E nós queremos, quando suplementamos zinco, um zinco de alta biodisponibilidade. Então, os zincos quelados, por exemplo, como o zinco glicinato, ele tem uma disponibilidade muito maior do que um óxido de zinco, por exemplo. E aqui esse produto tem 15 miligramas de zinco. O folato também, queremos um folato que tenha uma biodisponibilidade alta. Então, ao invés de ácido fólico, o metilfolato, que a forma patenteada é chamada de quatrefolic. Então, quatrefolic é o tetrametileno hidrofolato ou metilfolato, que a gente também prescreve muito na gestação, não é? Para prevenção, por exemplo, de distúrbios do tubo neural no bebê. O metilfolato é a forma mais indicada. O produto da Zenfarma tem 400 microgramas. A vitamina B6 também, na forma ativa, que é o piridoxal 5-fosfato, ou P5P. A forma ativa também vai ser absorvida e chegar às células também de forma muito mais fácil. Vitamina D. Existe também a vitamina D já com K2, a vitamina K, o magnésio, eles são micronutrientes que nós justamente colocamos junto com a suplementação de vitamina D para prevenir calcificação de tecidos moles, de vasos, de artérias e prevenção de doença cardiovascular. E a vitamina K é fundamental para a produção de testosterona, assim como a vitamina D. Vitamina C também, e a carnitina. Então, todos esses nutrientes, magnésio também numa forma muito biodisponível, como o magnésio quelado, aqui na forma de bisglicinato, justamente para apoiar essa produção hormonal. É claro que o ideal seria uma avaliação do estado nutricional desse paciente, para que nós possamos entender melhor o que está acontecendo, quais são os nutrientes-chave para esse paciente, o que pode estar subótimo na dieta. Não tendo essa avaliação, nós podemos fazer aí uma inferência, né, sabendo como é que funciona esse metabolismo e fazer algumas sugestões para esse nosso cliente. Além de hormônios sexuais femininos e hormônios sexuais masculinos, que mais que cai conforme a gente vai envelhecendo? A produção de melatonina. Então, aqueles pacientes idosos de vocês que reclamam de dificuldade de sono, são potenciais clientes para o uso de melatonina, mas na verdade a melatonina tem uma série de outros efeitos no corpo, além do efeito hipnótico, além de dar suporte à entrada no sono. Ela também tem efeito antidepressivo, esse aqui foi um estudo sobre o efeito antidepressivo da melatonina em pacientes com doença cardiovascular.
A melatonina também tem efeitos ansiolíticos, ela diminui a ansiedade, tem efeitos antiestrogênicos, então ótimos para homens também, que estão com testosterona baixa. Tem efeitos antihipertensivos, anti-inflamatórios e imunomodulatórios. Existem muitos estudos agora no câncer, no cancro. Tem efeitos antioxidantes, efeitos oncostáticos e efeitos também analgésicos. É o suplemento mais seguro também para aquelas pessoas que viajam muito, principalmente viagens internacionais, transatlânticos e que sofrem de jet lag. Eu, por exemplo, quando vou ao Brasil, antes isso não acontecia, quando eu era mais jovem, mas agora, quando eu vou ao Brasil, geralmente eu fico com insônia que dura 1 a 2 semanas. Então, eu tenho que ir usando a melatonina para ir regularizando mais rápido o sono, porque senão eu vou todo dia acordar por volta de 3 da manhã e não durmo mais. Então, a melatonina me ajuda muito. E por que que antes eu não tinha tanto problema e hoje tenho mais problemas? Então, vou fazer 50 anos agora em janeiro. E olha a nossa produção de melatonina. Enquanto nós somos adolescentes, e a partir dos 20 anos, a queda, a partir dos 40, já muito mais baixinho, dos 50. Então, realmente, nossa produção de melatonina é muito menor conforme nós envelhecemos. Nós conseguimos regular isso com estratégias, geralmente, de higiene do sono, apagando as luzes mais cedo, tentando não assistir muitos filmes violentos, noticiários muito violentos, mas mesmo assim, em determinadas etapas da vida, ou, por exemplo, durante viagens internacionais, podemos pensar no suporte da melatonina. E existe a melatonina spray, existe a melatonina em cápsula também. A melatonina spray da Zenpharma, cada pump da melatonina fornece cerca de 1 miligrama de melatonina, e nós temos estudos com doses de melatonina de segurança de até 30 miligramas ao dia. Então, é muito seguro utilizar. Geralmente, os estudos, eles falam em doses iniciais de 3 miligramas para adultos, justamente para facilitar essa entrada no sono, redução de estresse e de ansiedade também. Agora, a gente não pode ficar tomando melatonina para sempre, né? Até porque a melatonina é uma hormona, então nós temos que tentar apoiar a nossa produção natural de melatonina. E a melatonina, ela é uma hormona produzida a partir do aminoácido triptofano. O triptofano está presente em vários alimentos proteicos, por exemplo, carne de peru, carne de gado, frango, peixes, ovos, e a partir do triptofano, nós vamos produzir o 5-hidroxitriptofano. Para isso, nós precisamos de ferro. Então, aqueles nossos clientes anêmicos vão ter uma dificuldade de conversão de triptofano em 5-HTP. Precisamos também de vitamina B3, B9, vitamina C e cálcio. A partir do 5-hidroxitriptofano, vamos produzir a serotonina, que é um neurotransmissor para regulação do nosso humor. E vamos precisar aqui nessa conversão também de vitamina B6 na forma ativa, piridoxal 5-fosfato, do zinco, da vitamina C e do magnésio. De serotonina para N-acetilserotonina, também precisamos de B6, ferro e vitamina C. E de N-acetilserotonina para melatonina, B6, piridoxal 5-fosfato, B9 e SAMe. Então, veja que um bom estado nutricional é fundamental se queremos dormir bem. Muitas vezes não estamos dormindo bem porque estamos desnutridos, e não necessariamente energeticamente. Uma pessoa pode estar muito acima do peso, mas faltar micronutrientes, que é o que a gente chama de desnutrição oculta. Nós não vemos, a pessoa parece muito bem nutrida, porque ela está muito acima do peso, mas na verdade está faltando muita coisa. Podemos suplementar cada um desses nutrientes individualmente, ou dá para cortar também caminhos. Por exemplo, existe suplementação de 5-HTP. Então, já corto aqui uma parte do caminho para facilitar para aquela pessoa que está relatando problemas de sono. Poderíamos suplementar a melatonina para encurtar também o caminho? Com certeza, mas algumas pessoas não se dão bem com melatonina. Algumas pessoas falam que têm sonhos mais vívidos ou têm pesadelos. Não é tão comum, mas quando a pessoa fala que tem sintomas como esse, ou que no dia seguinte se sente meio grogue, aí o que nós fazemos é suplementar, por exemplo, o 5-HTP e os micronutrientes para a pessoa conseguir produzir naturalmente a sua própria melatonina. E podemos suplementar, como eu falei, individualmente, cada um desses compostos
para que a produção de melatonina seja possível. Também precisamos ajustar a dieta, não é? Mas nem sempre é fácil. Por exemplo, como eu falei, magnésio a gente tem nos folhosos verdes escuros, como espinafre, como couves. Vitamina B6, nos alimentos proteicos de origem animal temos bastante, como carne de peru. Agora, o zinco é mais difícil. O zinco perdemos muito por conta do uso pelo sistema imune, para reparo de tecidos também. E o zinco, nós não temos tantas fontes como os outros nutrientes. Por exemplo, a melhor fonte de zinco da natureza são ostras. Eu não sei vocês, mas eu não fico comendo ostras sempre. Então, a quantidade de zinco em muitas pessoas não chega à recomendação diária e essas pessoas acabam tendo que suplementar para conseguir fabricar os seus hormônios, não só os hormônios sexuais, mas também a própria serotonina e a melatonina. É um suplemento, por exemplo, que a gente prescreve muito também para pessoas que têm depressão por conta do papel do zinco na produção de serotonina, e prescrevemos também o zinco para quem relata problemas de cognição, porque o zinco, fora a atividade física, ele é o principal estimulante do fator neurotrófico derivado do cérebro, o BDNF. E o BDNF é o que vai propiciar fazermos novas conexões neurais. Então, para aprendermos coisas novas e fixar esse conhecimento, precisamos de BDNF. A atividade física ajuda muito a estimular BDNF e, em termos de nutrição, o zinco ajuda muito a estimular o BDNF também. Então, esses produtos, a diferença deles para outros produtos que muitas vezes vemos e que, inclusive, são bem mais baratos, é que, justamente, esses produtos são de uma indústria farmacêutica. E eles são regulados por laboratórios alemães independentes e pelo próprio Ministério da Saúde alemão. A Zenfarma é uma empresa muito bem constituída no mercado nacional e internacional. Aqui em Portugal, os produtos da Zenfarma são trazidos pela Nutrifarma, que é o representante exclusivo da Zenfarma, não só em Portugal, mas também em Angola, e também de outras empresas, como Proerecta e cosméticos da Mison e da Iudiva, tá bem? Muito bem, voltando então aqui à nossa discussão sobre os suplementos que são mais vendidos aqui em Portugal, vamos falar do complexo B. Já falamos de algumas vitaminas do complexo B quando discutimos hormônios, mas uma das queixas mais frequentes das pessoas hoje em dia é falta de energia. Ou então a pessoa fala, no trabalho vai tudo bem, eu trabalho muito bem, mas quando eu saio do trabalho eu não quero nada, eu não quero encontrar nenhum amigo, eu não quero ir ao ginásio, eu não quero fazer mais nada, porque acabou a minha energia. Então, o primeiro ponto para produzirmos energia é termos vitaminas do complexo B, tanto para transformarmos os hidratos de carbono em energia, as gorduras em energia e os aminoácidos em energia. Dentro das nossas células, esses nutrientes, como a glicose, da banana, do pão, do arroz, vão ser transformados em piruvato e depois vão entrar na mitocôndria para poderem perder os seus carbonos e liberarem a sua energia para a produção de adenosina trifosfato, de energia. E nesse caminho metabólico, usamos uma série de vitaminas do complexo B. Olha aqui, B1, B3, B6, B7, B2, B5. Então, muitas vitaminas do complexo B para transformar hidratos de carbono em energia. A mesma coisa a gordura, para transformar a energia do azeite de oliva no ATP, precisamos também de todas essas vitaminas do complexo B. B3, B5, B7, todas as outras também que vão participar do ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido carboxílico e da própria cadeia transportadora de elétrons. E aminoácidos, a mesma coisa. Vários aminoácidos podem entrar aqui também na mitocôndria para serem convertidos em energia e vamos precisar também dessas vitaminas do complexo B. E a partir desses esqueletos de carbono, além de produzirmos energia, podemos produzir outras coisas dentro das nossas células. Por exemplo, podemos produzir o principal antioxidante do nosso cérebro, que é a glutationa. Podemos produzir SAMe, que é o principal doador de carbono para proteção do nosso DNA e regulação da expressão dos nossos genes. E para isso também vamos precisar de uma série de nutrientes do complexo B, especialmente B2, B6, B9 e B12. Então, faltando qualquer um desses nutrientes, nós podemos ter aí um déficit energético. Então, nós poderíamos suplementar esses nutrientes um a um,
ou poderíamos suplementar um complexo B. Então, eu indico que seja um complexo B que tenha pelo menos B6, B9 e B12 na forma ativa. Então, metilfolato, metilcobalamina e piridoxal 5-fosfato. Porque esses 3 nutrientes são chave, não só para a produção energética, não só para a produção de neurotransmissores e de glutationa, mas são 3 nutrientes que nós precisamos aqui dentro das células nessa forma ativa. Então, quando buscamos um suplemento, ou que tenha quantidade muito pequena desses nutrientes, ou que não estão na forma ativa, muitas vezes nosso cliente fala que está tomando há 1 mês, 2 meses, 3 meses e não vê mudança nos níveis energéticos. Então, precisamos de suplementos de melhor qualidade. Obviamente, existem outros fatores para a pessoa estar sem energia. Pode ser que ela não esteja dormindo bem, então voltamos lá na produção de melatonina. Pode ser que ela esteja muito estressada, precisando trabalhar um pouco menos, descansar um pouco mais. Então, existem vários fatores, mas não pode faltar complexo B, porque senão nada disso aqui anda. Mesmo dormindo, não vamos produzir energia se não tivermos vitaminas do complexo B. E dentro das mitocôndrias, precisamos também de coenzima Q10, precisamos de membranas mitocondriais saudáveis, precisamos de ômega 3 para essas mitocôndrias ficarem mais saudáveis. E existem também nutrientes que ajudam a produzirmos mais mitocôndrias, tá? Então, para biogênese mitocondrial, para reciclagem de mitocôndrias e produção de mitocôndrias novinhas que vão funcionar bem, precisamos ativar algumas vias metabólicas. E aqui são as vias metabólicas justamente que nós precisamos para biogênese mitocondrial. Então, nós podemos pensar em ativação de PGC1-alfa. PGC1-alfa, quando ativado, vai gerar biogênese mitocondrial. E existem alguns nutrientes que ativam PGC1-alfa, que ativam essa via, como o resveratrol, a curcumina do açafrão, então resveratrol das uvas roxas, a curcumina do açafrão. E aí, quando a gente fala em resveratrol, como vocês são portugueses, vocês produzem vinhos maravilhosos, muitas pessoas me falam, não preciso de resveratrol, porque eu não tenho energia, mas eu tomo muito vinho. Então, a gente tem aí o efeito deletério do álcool, né? Mas olha que interessante. Aqui, uma cápsula de transresveratrol, que é esse produto aqui de cima, ele contém 125 miligramas do resveratrol trans, que já está bem biodisponível para absorção, e para a gente ter 125 miligramas de resveratrol consumindo vinho, nós teríamos que consumir 4 litros de vinho. Então, assim, não é uma boa ideia, não é consumir 4 litros de vinho todos os dias. É melhor tomar aqui uma cápsula de resveratrol quando a gente quer ativar via PGC1-alfa. E o transresveratrol também ativa a SIRT1, que é um gene considerado um gene anti-envelhecimento. Existem muitos estudos com ativação de SIRT1, justamente por essa propriedade anti-envelhecimento, e o resveratrol, então, uma boa opção. Nós temos resveratrol também no amendoim, temos resveratrol um pouquinho no cacau, então dieta saudável precisa continuar existindo, não é? Os mirtilos, as uvas roxas, mas realmente nada vai ter a mesma quantidade de resveratrol do que uma cápsula de um produto puro, né, do composto ativo. Nós temos também a curcumina do açafrão, aqui nós temos uma curcumina de alta biodisponibilidade, e aí existem também diferenças entre os produtos de diferentes marcas. Uma questão é a padronização. A curcumina aqui da Zenpharma é padronizada em 95% de curcuminoides e contém também 5 miligramas de bioperina para aumentar a biodisponibilidade. Muitas vezes a gente vê outros produtos que tem também 500 miligramas de açafrão, mas eles não são padronizados, então a gente não sabe, na verdade, quanto é que tem de curcumina ali dentro. Pode ter uma quantidade alta, mas pode ter uma quantidade bem baixa. E a curcumina, ela vai ativar outra via, que é a via KICREB, que é um fator de transcrição, e esse fator de transcrição vai gerar biogênese mitocondrial, aumentar o número de mitocôndrias saudáveis.
Nós temos aqui alguns outros fitoquímicos que ajudam também nessa biogênese mitocondrial, como a quercetina. Talvez vocês lembrem da quercetina, porque no inverno muitas pessoas reclamam de muitas alergias respiratórias, e a quercetina é um anti-histamínico natural. Então, é muito utilizado por pessoas que têm alergias e não querem utilizar a medicação. E os estudos mostram que 1 a 2 cápsulas de quercetina ao dia, cápsulas com 250 miligramas de quercetina, não só ajudam na redução das alergias, fortalecimento do sistema imune, eliminação também de radicais livres. A quercetina atua como antioxidante, então ela evita danos ao ADN, mas ela ativa também a via ERK, que é outra via para a biogênese mitocondrial. Temos aqui também o astragalos. E aí, André, eu preciso utilizar tudo junto? Não precisa, a gente pode ir fazendo rodízio para essa pessoa que está nos dizendo que ela tem uma falta de energia crônica. Podemos utilizar, por exemplo, o transresveratrol primeiro, aí depois de 3 meses acabou, passa para curcumina, ou está funcionando bem, mantém a curcumina, ou o paciente acha que ainda melhorou, mas não está no seu melhor, testa a quercetina. Você pode ir fazendo um rodízio, então, desses compostos e observando o que funciona melhor com o seu cliente. Mas o astragalos, cada cápsula também é padronizada, vai ter 50 miligramas do composto ativo, que se chama astragalosídeo, e ele ativa a via MAP quinase, que é uma via também para biogênese mitocondrial, para transcrição de fatores que vão entrar ali na constituição da mitocôndria. E por fim, a gente tem um suplemento muito utilizado, que é a ashwagandha. A ashwagandha é o nome ayurvédico, na medicina ayurvédica, da planta Withania sonífera, que está associada também à saúde mitocondrial, mas existem várias funções da ashwagandha, como redução do estresse, como melhoria de função cognitiva, aumento de resistência física. Então, se o seu paciente também está reclamando, além da falta de energia, de estresse, de baixa resistência física, talvez começar pela ashwagandha poderia ser uma possibilidade também. E os estudos mostram que a ashwagandha ativa essa via, AMPK, PGC1-alfa, regulando também a biogênese mitocondrial. Então, são algumas das estratégias para aumento de energia. Mas existe uma muito importante também que a gente não pode esquecer, que é o aumento da coenzima Q10. A coenzima Q10 ela é fundamental aqui para as nossas mitocôndrias, principalmente dentro da cadeia transportadora de elétrons. O que a coenzima vai fazer, a coenzima Q10, é carrear os elétrons pareados de 2 em 2, para que eles não fiquem soltos, porque senão o estresse oxidativo, o dano oxidativo aumenta muito e piora a função mitocondrial. A questão é que conforme envelhecemos, nossa produção de coenzima Q10 também diminui muito. Existem muitos estudos mostrando essa queda de coenzima Q10 já a partir dos 20 anos, a partir dos 40 anos nem se fala, a partir dos 70 anos mais ainda, principalmente em tecidos que consomem muita coenzima Q10, tecidos que precisam de muita energia, que não param nunca, como o tecido do músculo cardíaco. Então, nós temos uma queda muito grande de coenzima Q10 dentro do músculo cardíaco. E existem 2 formas da gente suplementar coenzima Q10. Esse aqui, que eu tenho em casa, é a ubiquinona. A ubiquinona está aqui, a molécula aqui em cima. A ubiquinona, ela é convertida em ubiquinol, que é a forma ativa. Então, a gente poderia suplementar a ubiquinona ou o ubiquinol. A ubiquinona, que é a forma reduzida, ela ainda vai ser convertida no ubiquinol. E quando nós suplementamos a ubiquinona, a dose precisa ser mais alta, 100 miligramas 2 vezes ao dia, para a gente recuperar os níveis, já que a gente tem aí uma queda com a idade. Se você já suplementa o ubiquinol, como já está na forma que vai ser utilizada pelas células, a forma oxidada, aí geralmente a suplementação é de só 50 miligramas 1 vez ao dia. Então, aquele seu paciente que já toma outros medicamentos, não quer tomar um monte de cápsula, melhor o ubiquinol. Ele é mais caro do que a ubiquinona, mas ele já está na forma ativa e a dose é bem menor, que a gente vai prescrever. Então, outro suplemento aqui que a gente indicaria para clientes com relato de fadiga. E, obrigatoriamente, precisamos indicar
ou ubiquinol, a ubiquinona para aqueles nossos pacientes que tomam estatinas, porque a estatina vai inibir mais ainda a produção de coenzima Q10. A coenzima Q10, assim como a vitamina D, assim como alguns hormônios sexuais, são produzidos a partir do colesterol. Quando o nosso cliente toma uma estatina ou quando toma um suplemento para diminuir a produção de colesterol, ele também não produz coenzima Q10. E aí podem surgir efeitos colaterais da queda de coenzima Q10. Muitas pessoas que tomam estatinas por longos períodos, eles começam a reclamar de problemas musculares, de dores nas pernas, de falta de energia, justamente pela queda ainda maior da coenzima Q10. Então, com o envelhecimento já produzimos pouco e com o uso da estatina menos ainda. Mas existem também outros benefícios da coenzima Q10. Então, além dos nossos pacientes em uso de estatina, ele vai melhorar a função cardíaca, é muito utilizado, por exemplo, para mulheres que vão fazer FIV, a inseminação artificial ou inseminação in vitro. A coenzima Q10, ela melhora bastante a função ovariana dessa mulher. Então, é muito interessante utilizar antes de inseminação. E aí, geralmente, se utiliza em quantidades bem grandes, tá? Para mulheres que vão fazer inseminação artificial, cerca de 600 miligramas de ubiquinona ao dia. E aí, a gente geralmente divide 200 miligramas de manhã, tarde e noite, porque também existe um limite na absorção da ubiquinona. E para envelhecimento saudável, porque a coenzima Q10 ela é um antioxidante. Conforme vamos envelhecendo, vamos produzindo cada vez mais radicais livres, vamos ficando com cabelos brancos e rugas, etc. Então, aqui, a coenzima Q10 vai ter essa função de diminuir o estresse oxidativo. Se você puder, ou se o seu cliente puder, o ubiquinol, então, é a forma ativa. Ele é a forma que é utilizada, 95% da produção de ATP depende de ubiquinol dentro da mitocôndria, e o ubiquinol, ele tem uma absorção de 5 a 8 vezes maior do que a ubiquinona, tá bem? E a Zenpharma utiliza uma forma patenteada do ubiquinol, que se chama caneca, que é justamente essa forma que tem a maior absorção e a maior permeabilidade também nas barreiras celulares, nas membranas celulares. E olha só, o uso de estatina, ele reduz em até 50%, após 30 dias de uso de estatina, a quantidade de Q10 no sangue. Incrível, né? 30 dias apenas de uso de estatina já reduz 50% a Q10. E quantos anos os nossos pacientes não ficam usando estatina? Anos e anos a fio, não é? Então, realmente, com o passar do tempo, alguns desenvolvem até ataxias e começam a ter quedas pela falta da coenzima Q10 e os prejuízos mitocondriais que a partir daí se seguem. Então, tanto no uso de estatinas, quanto no uso de suplementos que fazem o mesmo efeito da estatina. Então, existem pessoas que não querem usar estatina e usam suplementos. O suplemento mais utilizado para redução de colesterol é o extrato do arroz vermelho fermentado, a monocolina K. O produto da Zenpharma se chama Opticolin e serve justamente para reduzir colesterol. Então, a monocolin, ela tem uma fórmula química idêntica à da lovastatina, uma das primeiras estatinas que nós tivemos acesso. E ela tem a mesma ação, então ela reduz de forma semelhante à estatina o colesterol, mas reduz de forma semelhante também a estatina com a coenzima Q10. E os estudos mostram que as dosagens de 5 a 10 miligramas de monocolina K reduzem os níveis de LDL colesterol ruim, em cerca de 15 a 25%, tá? Então é bastante eficiente. 5 miligramas seriam duas cápsulas desse produto da Zenpharma ao dia, tá bem? E junto com a monocolina K, suplementaríamos a coenzima Q10, ou na forma de ubiquinona, 2 vezes ao dia, ou na forma de ubiquinol, 1 vez ao dia. E para a saúde cardiovascular em geral, se o seu cliente puder, indicamos também o ômega 3, porque o ômega 3, rico em EPA, ele vai ter uma função anti-inflamatória muito importante no sistema cardiovascular. Então, nós precisamos de uma concentração adequada de ômega 3 nas nossas membranas, em todas as membranas, dos vasos sanguíneos, do coração, do cérebro. Uma pessoa, para ter quantidades adequadas de ômega 3, precisaria estar consumindo peixes do mar pelo menos 3 vezes por semana.
Apesar de aqui estarmos pertinho do Mediterrâneo, a população portuguesa não tem exatamente uma alimentação mediterrânea como outros países ali, como a costa da Itália, a costa da França, até da Espanha. O consumo de peixe poderia ser ainda mais alto, né, para que a pessoa não precisasse suplementar o ômega 3, mas muitas vezes não é possível que a pessoa ingira 3 vezes por semana peixes. Então, de fato, é indicado o ômega 3, porque senão a pessoa vai ficar com muito ômega 6 circulando, e o ômega 6, que está presente no óleo de soja, no óleo de milho, no óleo de girassol, no óleo de canola, ele tem efeitos muito inflamatórios quando ele está em excesso em relação ao ômega 3. Já o ômega 3, ele tem efeitos anti-inflamatórios. Então, uma quantidade ideal seria, a cada 4 gramas de ômega 6 que a pessoa consome, pelo menos 1 grama de ômega 3. Só que, quando fazemos os estudos populacionais, as pessoas têm 10 vezes mais, 20 vezes mais, às vezes, ômega 6 para ômega 3. Uma relação muito ruim. E aí acaba que a pessoa está sempre inflamada, ela tem dor de cabeça, ela tem dores articulares, ela tem dor nas costas, ela tem dor nos músculos, porque está sempre inflamada. E nesse caso, precisamos, de fato, aumentar o ômega 3 dela, e a suplementação seria uma ótima forma de fazermos isso. E o ômega 3 também é muito importante para a memória, não só por conta do EPA, o EPA com esse efeito anti-inflamatório no cérebro, mas por conta do DHA, que vai entrar na constituição das membranas dos neurônios. E aí o DHA é fundamental para a mulher gestante. Temos estudos mostrando que as mulheres que tomam ômega 3 rico em DHA na gestação e no período de amamentação, as crianças desenvolvem a fala mais rápido, elas têm um vocabulário melhor, quando elas vão aprender matemática e línguas, elas também têm um desempenho maior, justamente por conta desses neurônios que vão ter mais DHA. Então, muito importante. Agora, neurônio não precisa só de ômega 3, nós precisamos de nutrientes para a integridade dessas membranas, para metabolismo energético, o neurônio consome muita energia, produz muito ATP, para liberação dos neurotransmissores, fabricação e liberação desses neurotransmissores, para a formação de sinapses, para o fluxo sanguíneo e para metilação e controle de homocisteína. Então, olha o tanto de nutriente que a gente precisa para um neurônio funcionar bem. Para a integridade da membrana, o principal nutriente é o ômega 3. E aí podemos fazer o ômega 3 ou como óleo de peixe ou como óleo de krill. Qual que é a diferença? Algumas diferenças. O óleo de peixe, ele geralmente está diluído em triglicerídeos. E o óleo de krill, que é um crustáceo, está diluído em fosfolipídios. Mais fácil desse ômega 3 diluído em fosfolipídios atravessar a barreira hematoencefálica e se incorporar nas membranas dos neurônios. Então, quando o paciente está tendo muito problema de memória, ele pode tomar o óleo de krill, substituir pelo óleo de krill, porque os fosfolipídios vão facilitar essa incorporação do ômega 3 nas membranas dos neurônios. A cápsula do óleo de krill também costuma ser menorzinha, apesar da concentração de ômega 3 no óleo de krill ser menor do que no do ômega 3, a incorporação é muito boa nos neurônios, então é uma possibilidade. Para o metabolismo energético, aquilo que estudamos para mitocôndrias continua valendo aqui. O neurônio é muito rico em mitocôndrias, só para vocês terem uma ideia. O nosso fígado, que não para nunca e faz todas aquelas reações de desintoxicação, ele tem cerca de 1.000 a 2.000 mitocôndrias por célula. E o neurônio, um único neurônio pode ter até 2 milhões de mitocôndrias por célula. Então, tecido muito ativo, que precisa de muita energia. Então, todos aqueles nutrientes para a mitocôndria, para o neurônio, continuam sendo importantes. Complexo B, coenzima Q10, magnésio, os fitoterápicos que nós vimos, que ativam a biogênese mitocondrial. Depois temos os nutrientes para produção e liberação de neurotransmissores, já vamos falar de alguns, para formação de sinapses, e aqui muito importante, zinco, vitamina D3, a curcumina e o ômega 3,
Para o fluxo sanguíneo, precisamos de muito sangue chegando no cérebro, oxigenando o cérebro e levando todos esses nutrientes. Se o nosso paciente tem colesterol alto, aterosclerose, se ele está anêmico, como é que vai chegar, não é, oxigênio e nutriente no nosso cérebro? Vai ser mais difícil. Se tem homocisteína alta também, isso aumenta a neuroinflamação cerebral e dificulta esse fluxo sanguíneo. Então, temos aqui nutrientes também importantes, como transresveratrol, como o ômega 3, como a arginina, que é um aminoácido que aumenta o óxido nítrico. Então, aumenta a vasodilatação e a chegada de sangue no cérebro. Muito utilizado, por exemplo, para pacientes que tiveram derrame cerebral, tiveram AVC. E os nutrientes para metilação. Metilação é aquele conjunto de reações bioquímicas de transferência de carbono, de transferência do grupo metil, do CH3, que é fundamental para a produção de neurotransmissores, para a produção de glutationa, que é o antioxidante. E aqui a gente precisa no metabolismo do 1-carbono, de colina, de vitamina B6, de vitamina B12, de folato na forma ativa, porque senão esses neurônios não vão funcionar bem, nossa memória vai sofrer, nosso foco vai sofrer, não é? Então, vamos falar de alguns neurotransmissores, porque essa é uma área bem interessante e suplementos simples podem ajudar bastante a nossa memória. Bom, vamos falar primeiro de dopamina. Dopamina é aquele neurotransmissor muito importante para o nosso foco, para a nossa motivação, para a nossa capacidade de prestar atenção. Então, para produzirmos dopamina, precisamos de fenilalanina, que é um aminoácido que está presente nos alimentos de origem animal e vegetal proteicos. A partir da fenilalanina, vamos produzir tirosina, para isso precisamos de ferro e niacina. Da tirosina, vamos produzir L-Dopa. L-Dopa é aquele medicamento que a gente dá, por exemplo, para pacientes com Parkinson, né? Eles têm pouca L-Dopa. E para transformarmos tirosina em L-Dopa, precisamos de ferro, B2, B3, B9, vitamina C, vitamina D. De L-Dopa para dopamina, vitamina B6 na forma ativa, de piridoxal 5-fosfato. De dopamina, vamos produzir também outros neurotransmissores, como norepinefrina, epinefrina, que são neurotransmissores associados à nossa resposta ao estresse, também capacidade de foco, de atenção, e são neurotransmissores, por exemplo, que estão muito diminuídos naquelas pessoas, sejam crianças, adolescentes ou adultos, que têm transtorno de déficit de atenção. Então, nós precisamos regular esses neurotransmissores, precisamos desses nutrientes, senão esses neurotransmissores não vão ser produzidos. Então, independentemente da genética da pessoa, ela precisa estar bem nutrida para produzir os seus neurotransmissores. E além desses nutrientes, desses micronutrientes, nós podemos suplementar a própria tirosina, a L-Dopa. De dopamina para norepinefrina, precisamos de vitamina C também, de norepinefrina para epinefrina, de magnésio. Então, existem uma série de condutas que vão ajudar os nossos pacientes ou os nossos clientes da farmácia a terem mais foco, mais concentração, mais energia, mais motivação para fazer as coisas que gostam e também para o trabalho, para os estudos e até para o lazer. Muito bem. Outro neurotransmissor muito importante, principalmente para aprendizado e para memorização, é a acetilcolina. Aqui precisamos da colina, que é uma vitamina, por exemplo, muito presente na gema do ovo. A gema do ovo, principalmente dessas galinhas criadas soltas, aquela gema mais alaranjada, elas são mais ricas em colina. E aquela pessoa que fala que não tem memória para nada, que esquece tudo, está precisando de mais colina, certo? Só que nem sempre a colina que a gente consome ou que a gente suplementa chega nos neurônios. Dependendo da qualidade do seu intestino, essa colina pode ser desviada. As bactérias, elas podem usar a colina, principalmente se você tiver muita bactéria ruim no intestino, elas vão usar a colina e vão produzir uma substância chamada TMA, trimetilamina. E aí a trimetilamina vai para o fígado e é transformada em óxido de trimetilamina, que é uma substância, inclusive, muito inflamatória, aumenta o risco de doença cardiovascular. Então, nem sempre a gente consegue suplementar a colina em si, porque ela vai ser desviada ali no intestino. Mas a gente pode suplementar precursores da colina. Nós conseguimos produzir colina no nosso organismo. A partir do quê?
a partir do fosfato de uridina, a partir da vitamina B9 e da vitamina B12. Então, muitos pacientes, inclusive, que têm problemas neurológicos, que sentem formigamento, que têm neuropatias, dores nervosas, dores dos nervos, ou nervos danificados, eles usam produtos como o Dolokitan, que tem justamente fosfato de uridina, B9 e B12, melhoram essas questões. O fosfato de uridina é um nucleotídeo, ele é importante para a produção de RNA e é muito estudado, então, para benefícios cognitivos e neurológicos. E ele é associado, então, com metilfolato na forma ativa e a vitamina B12 também na forma ativa. Já se o seu paciente, além de problema de memória ou de problemas nos nervos, ele relata também muita ansiedade ou mesmo tem um diagnóstico de depressão, aí nós já precisamos de uma vitamina B12 numa dosagem bem maior, tá? Então a gente acaba colocando um produto com a B12 pura, sozinha, na forma metilada de metil B12, mas não de 3 microgramas, e sim de 500 microgramas, às vezes até 1.000 microgramas, 2 cápsulas ao dia, no caso desses pacientes que têm depressão. Porque o que acontece? A vitamina B12, ela é fundamental para a produção de quase todos os neurotransmissores, além da questão energética. Produção de serotonina também, e B12 baixa é fator de risco para depressão. Então, para pacientes com depressão, nós precisaríamos de um nível sanguíneo de B12 de por volta de 800. E quando nós fazemos a dosagem dos pacientes, é comum estar 200, 300, muito longe de 800. Então, nós acabamos precisando de doses maiores de B12 para compensar, né, isso e para melhorar essa concentração plasmática, e aí um suplemento como o Dolokitan precisaria ser adicionado à vitamina B12 em maior dose, tá bem? Agora, quem mais pode ter deficiência de vitamina B12? Veganos, porque a vitamina B12 ela só está presente em produtos de origem animal. Existem algumas algas que têm vitamina B12, mas a vitamina B12 da alga não é convertida no nosso organismo na forma ativa, então não adianta, tá? Todo vegano precisa tomar vitamina B12. Além disso, pessoas fazendo uso de antiácidos. Os antiácidos diminuem a liberação de fator intrínseco no estômago, e o fator intrínseco é fundamental para a absorção de B12, então pessoas em uso de antiácidos, elas também têm menores níveis de B12 plasmáticos. O próprio envelhecimento, muitos idosos têm hipocloridria por conta do envelhecimento, então eles também vão ter absorção diminuída de alguns nutrientes, não só B12, mas também ferro, zinco, por isso muito importante ficarmos atentos aos sintomas dos idosos também. E, por fim, a questão da imunidade, da eliminação de toxinas. Nós estamos diariamente expostos a uma série de toxinas, tanto na nossa casa, com o uso de produtos cosméticos, de produtos químicos que usamos para limpeza doméstica, existem os poluentes ambientais, existem muitos pacientes que tomam medicações, nós também produzimos as nossas toxinas endógenas, temos bactérias no nosso intestino também produzindo toxinas, e essas toxinas vão precisar ser eliminadas para que o nosso corpo funcione bem. Essa eliminação de toxinas acontece aqui em 2 fases. Na primeira fase, vamos produzir compostos intermediários, mais polares, mais solúveis, e para isso precisamos aqui de uma série de nutrientes que dão suporte às reações de oxidação, redução, hidrólise, como vitamina B2, B3, B6, ácido fólico, B12 e a glutationa, tá? Então esses nutrientes são muito importantes para a primeira fase de eliminação de toxinas. Nessa fase, acabamos que, para a produção de compostos intermediários, aumentamos muito a geração de radicais livres. Para evitar danos ao fígado, esteatose, precisamos, então, aumentar o consumo de antioxidantes, não só na dieta, como frutas cítricas, alimentos alaranjados que vão ter carotenos, etc., mas também selênio, zinco, vitamina C, que vão dar suporte à produção das nossas enzimas endógenas antioxidantes.
tá bem? E depois, para a transformação dos produtos intermediários em formas excretáveis, sejam pelas fezes, seja pela urina, precisamos de nutrientes como taurina, vitamina B5, a N-acetilcisteína, que vão entrar aqui nas reações de conjugação, e aí sim nós temos algo solúvel suficiente para ser excretado, eliminado do nosso organismo. O NAC é uma das estrelas, né? N-acetilcisteína, na dose de 600, 750 miligramas, não só quando a pessoa está cheia de muco e toda encatarrada, precisamos colocar para fora, é uma reação de eliminação de toxinas, mas para eliminação de qualquer outro tipo de toxina. Então, você sabe aquele seu cliente que fez uma cirurgia, tomou um monte de medicamento e chega na farmácia, ele fala, eu estou me sentindo intoxicado, eu não estou bem. Então, o NAC nessa hora é maravilhoso, a própria glutationa nessa hora é maravilhosa para esse processo de desintoxicação. A gente não quer desintoxicar, por exemplo, um paciente que está fazendo quimioterapia. O quimioterápico tem que circular, mas acabou a quimioterapia, vamos jogar tudo fora, fazer a limpeza desse corpo para ele voltar a funcionar bem. E quando nós não funcionamos bem, a nossa imunidade sofre muito. E aí temos aqueles pacientes que têm infecções de repetição, infecção de repetição, infecção de repetição o ano todo. Um dos tipos de infecção de repetição muito comum são as infecções urinárias, né? Infecções urinárias recorrentes. E não é normal ter infecção urinária recorrente e não é normal tomar antibióticos 4, 5, 6 vezes ao ano ou mais. Então, nós precisamos de suporte para esse sistema imune, todas as vitaminas e minerais de suporte para o sistema imune, e especificamente, no caso das infecções urinárias recorrentes, nós temos estudos maravilhosos com a demanose. A demanose diminui a ligação, por exemplo, de streptococcus na uretra, na bexiga. Então, nós temos aqui, olha, a contaminação por streptococcus e outras bactérias que podem se ligar ali no trato urinário, e a manose sendo tão eficiente quanto os antibióticos para diminuir essa quantidade de bactérias ali no trato urinário e prevenir essas infecções urinárias recorrentes, tá? Então, esses todos são os 10 suplementos que a gente tem mais vendidos aqui em Portugal, e tem motivo para isso, porque esses suplementos têm uma gama grande de aplicações, não é? É claro que a Zenpharma, ela tem uma série de outros produtos, não são apenas 10, são 148 produtos da Zenpharma. Para mais informações, vocês vão ter acesso ao catálogo também da Zenpharma, existem as redes sociais da Zenpharma também, da Nutrifarma, que vocês podem acompanhar, ali são sempre divulgados também informações sobre esses produtos, e deixo aqui os contatos da empresa, caso vocês queiram depois pensar no assunto e tirar as dúvidas, podemos conversar. Tudo bem?